Olá! Muitos detalhes ainda precisam ser acertados dentro do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Mas o simples anúncio do acordo já deu um alento para setores da economia brasileira que há muito tempo estão encolhendo. Um desses setores é o têxtil, que há anos vem enfrentando dificuldades, mesmo quando a crise econômica ainda não dominava as manchetes dos jornais. Para falar do assunto, está aqui conosco Fernando Valente Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. Como está, doutor Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria e um prazer estar aqui com você. Prazer também é muito nosso. Doutor Fernando, o que a ABIT congrega? A ABIT, vamos primeiro dar uma ideia para o nosso telespectador, são 27.500 empresas? A ABIT é uma instituição, uma associação, fundada há 62 anos, e que congrega os interesses de promoção do desenvolvimento da cadeia produtiva de têxteis e confeccionados do Brasil. Ela trabalha em rede, junto com os sindicatos, e ela tem como associados as empresas diretamente, os sindicatos e indiretamente as empresas associadas a esta associação. Portanto, nós estamos falando aí de aproximadamente uma base de 25 mil a 30 mil empresas. Certo. Nós preparamos aqui uma arte com alguns números com os números do setor. Perfeito. Para o senhor exemplificar aqui para a gente. O faturamento do grupo é de 51 bilhões de dólares. Perfeito. E isso foi em 2017, que é o último ano que a ABIT tinha os dados fornecidos. E isso aumentou bastante de 2016 para cá, correto? Perfeitamente. E a gente teve uma perda grande de empregos em 2016, mas a recuperação vem vindo aí. Em 2017 a gente já conseguiu 2.679 novos empregos. São 1,5 milhão de empregos diretos, é isso? É o segundo maior empregador da indústria de transformação do país e tem como uma base muito forte da mão de obra feminina. 75% das pessoas que trabalham nesse setor são mulheres. Ele está distribuído em todo o território nacional, com alguns clusters mais fortes, e nós somos a 4ª maior indústria produtiva de confeccionados do mundo e a 5ª maior têxtil. Então, o Brasil, na área da indústria têxtil e confecção, ele tem uma participação no PIB manufatureiro mundial da ordem de 2,5% a quase 3%, enquanto que a manufatura como um todo brasileira tem uma participação de 1,8%. Então, somos um país de renda média, mas que preservou uma grande indústria têxtil integrada, porque considerando da matéria-prima até o produto final, nós somos a maior rede de produção de têxteis e confeccionados do Ocidente. A crise no setor têxtil, ela vem desde quando? Tem muito tempo já, né? Bom, eu estou no setor desde 1977. Eu já vivi bons momentos, momentos piores. Agora, é preciso colocar que o setor têxtil e confecção é o que enfrentou e enfrenta há mais tempo a concorrência asiática. Uma concorrência nem sempre leal, uma concorrência eivada de subsídios, um compliance que deixa a desejar e com manipulações de taxa de câmbio. Nós temos aí uma concorrência com China, com Índia, com Vietnã, com Indonésia, grandes produtores. Hoje mesmo estava lendo um artigo sobre a possibilidade da Coreia do Norte passar a ser uma base produtora, explorando uma base salarial mais baixa. Então, é um setor que enfrenta essa disputa comercial desde o início da abertura que se deu no governo Collor. Necessária, sem dúvida nenhuma, mas sem muito planejamento. Então, como é um bem fundamental, um bem de primeira necessidade, obviamente, tendo o grande mercado que o Brasil tem, apesar de não ser um mercado rico, mas é um grande mercado, afluiu para o nosso país uma quantidade enorme de produtos importados e muitos deles importados ou produzidos de maneira que nós não aceitaríamos que fossem produzidos aqui. Então, sem dúvida nenhuma, a abertura do setor a partir da década de 90 impôs novos desafios, mas não por isso nós deixamos de ocupar postos importantes na produção mundial de têxteis e confeccionados. O senhor disse da abertura, nós preparamos aqui uma arte também falando da questão das importações. Sim. As importações brasileiras, elas em 2004, elas tinham um patamar ainda menor. Aqui nós estamos falando das importações de vestuário, sim, correto? Não é todo o setor têxtil, mas vestuário. Então, a gente começa em 2004 com 148 milhões de dólares de importações de vestuário, para chegar em 2010 a 1 bilhão e 70 milhões, e explodindo em 2014 2 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio de
dólares, 2 bilhões e meio de dólares. Sim. Com a crise de 2016, obviamente, esse número caiu e agora, com a recuperação econômica lenta que vem vindo, estamos aumentando de novo. O que pode ser feito para a gente controlar as importações? Em quem o país está desprotegido? É só a crise cambial? Eu diria o seguinte, fatores vários. O custo Brasil, não é segredo para ninguém, ele é estratosférico. O custo da burocracia impõe gastos às empresas do tipo 1,2%, 1,5% do faturamento, só para você performar na questão dos tributos. O custo da nossa infraestrutura, das nossas estradas, enfim, o Brasil é um país de custo elevado. E, ao mesmo tempo, olhando para esse gráfico aqui, nós tivemos o fenômeno China. O fenômeno China, porque o comércio de têxteis confeccionados foi durante 40, 50 anos administrado. Ele começou a deixar de ser administrado e a China acedeu ao OMC e a partir de 2005 esse comércio foi liberado e passou então a sofrer um outro tipo de dinâmica. Em paralelo, vocês devem se lembrar, por exemplo, nós tivemos um câmbio de 1,50, 1,60 em 2010, 2011. Um câmbio absolutamente fora de lugar para a nossa estrutura de competitividade, o que jogou no chão todas as tarifas de importação que o Brasil tinha em função da apreciação da nossa moeda. Depois, quando tivemos a crise da recessão 15 e 16, isso despencou e agora voltou a crescer em 2018. Em 2019, a importação de vestuário está caindo 17,4%. Fruto de uma nova posição do câmbio brasileiro, bem como de um mercado menos aquecido e das incertezas com relação ao consumo futuro. Então, é um mercado extremamente sensível à taxa de câmbio e às questões de competitividade. E sendo um mercado disputado mundialmente, é um comércio de quase 800 bilhões de dólares e a China domina 33% desse comércio internacional. No caso brasileiro, a China representa 50% daquilo que a gente importa. Considerando o tamanho do mercado global, deixando de lado exportação e importação, são 2 trilhões de dólares. Então, é um mega mercado e que tem, digamos assim, praticamente todos os países produzindo, desde os mais desenvolvidos, como Estados Unidos, até os países menos desenvolvidos, porque é um bem de primeira necessidade e fortemente gerador de emprego, que sofre uma transformação agora com a tecnologia, com a sustentabilidade, que vão criando novas maneiras de produzir, as questões de pegada hídrica, pegada de carbono, favorecendo o avanço da produção local ou mais próxima do consumo para evitar contaminações e poluições. Então, é um mercado sempre em transformação, muito dinâmico e que tem praticamente todos os países do globo fabricando alguma coisa nesse segmento. A política cambial brasileira hoje, ela está acertada? Eu não acho que política cambial, eu acho que os fundamentos têm que estar equilibrados. Câmbio de equilíbrio, nós costumamos dizer, é aquele que o importador e o exportador reclamam ou elogiam na mesma intensidade. Um câmbio extremamente desvalorizado para compensar as nossas insuficiências competitivas em termos de macroeconomia é um empobrecedor da população. Agora, um câmbio muito apreciado, como ele esteve em 2011, é um câmbio artificial que destrói a produção nacional, que destrói a capacidade de geração de emprego. Então, é um mercado, é um setor extremamente sensível a essas variações de câmbio e, obviamente, às expectativas de consumo. Como o mercado é dominado, ou melhor, ele tem na Ásia o seu cluster maior, nós estamos sempre de olho na Ásia, não só para controlar ou verificar quais são as práticas que estão sendo adotadas por aqueles países, como também estamos de olho na Ásia para vender mais para a Ásia, que é um mercado que está em ascensão, sem dúvida nenhuma. A gente preparou aqui também, para dar uma ideia melhor ao nosso telespectador, uma questão aqui entre a exportação e a importação brasileira. Então, a gente tem aqui os dados de janeiro a abril de 2018 e de 2019, que são os dados mais recentes disponíveis. Ali, a gente pode ver que a exportação brasileira, ela é muito pequena. Aqui nós estamos falando de novo só de vestuário, não é isso mesmo? Não, aqui nós estamos falando de tudo. Têxtil, vestuário, etc. Vestuário. Nós estamos falando de janeiro a abril. De janeiro a abril. Aqui a importação, ela é muito pequena em relação à exportação, muito pequena em relação à exportação, gerando esse déficit enorme aí. Como é que o senhor vê isso? Vamos lá. O Brasil... O que a gente pode fazer para reverter? Não, primeiro o Brasil, com esse acordo anunciado, mas não conhecido em toto, entre Mercosul e União Europeia, está começando a querer fazer parte das cadeias globais. O Brasil, através do Mercosul, nós tínhamos relação de comércio com 10% do PIB, com algum tipo de acordo.
Agora nós vamos para 30% do PIB. Esse mercado, por ser muito sensível, muito disputado em todos os países, uma das condições número 1 para alguém te comprar é se você tem acordo ou não. Porque as tarifas de importação de têxteis confeccionados, mesmo nos países envolvidos, são elevadas. Uma calça jeans para entrar nos Estados Unidos paga 17% de imposto de importação. Tem produtos que têm não só o ad valorem, como o ad rem, uma taxa fixa. Então, ao longo do tempo, este comércio preservou uma estrutura tarifária mais elevada do que a média das tarifas praticadas nos países, incluindo, como eu falei, os desenvolvidos. Consequentemente, como o Brasil não tinha acordo com nenhum dos grandes países, a capacidade sua de chegar a mercados era menor do que aqueles países que tinham os acordos ou tinham alguma preferência. Esse é um lado da moeda. As políticas cambiais, quando eu falo de câmbio extremamente volátil, trazendo incertezas para o exportador, também é um inibidor. Olha, você vai vender com câmbio a 4, quando você vai entregar com câmbio a 2. Quer dizer, quem é que paga essa conta? Consequentemente, esse modelo de produção do Brasil e o próprio país, de uma forma geral, sempre foi um modelo mais introvertido do que extrovertido. Nós temos um programa com 20 anos de idade com a Agência de Promoção de Exportações, que é a Apex, um programa exitoso. Hoje nós temos mais de 350 empresas participando dele, levando a marca brasileira para o mundo, abrindo filiais, abrindo lojas. Agora, nós estamos muito aquém de onde nós deveríamos estar. Nós estamos exportando em torno de 10% da quantidade produzida em toneladas e estamos exportando em torno de 3% a 4% do nosso faturamento em dólar. Nós temos que chegar a pelo menos, e esse é o nosso business plan, mas não depende só da indústria, depende do Brasil ser competitivo também e avançar nos acordos. Nós temos que estar exportando hoje, tranquilamente, para ter uma posição mais relevante, algo como 5 a 6 bilhões de dólares e não 1 bilhão de dólares como nós vamos exportar. Agora, eu quero fazer menção a alguns fatos que não estão registrados nessa estatística. Na exportação do café, a embalagem é produto têxtil, tem uns 30 milhões de dólares, que não está contabilizado aqui. Na exportação do automóvel, cada automóvel tem de 30 a 40 quilos de têxtil. Se exportar 500, 600, 700 mil veículos, nós temos aí em torno de 100 milhões de dólares de têxteis embarcados em automóvel. Então, ao agregar elementos outros que não estão na estatística direta, você tem um comércio exterior, uma vocação para o mercado mundial maior do que mostra este número aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, na exportação direta, nós temos muita crença de que o avanço do Brasil com países que concorrem lealmente poderá abrir oportunidades interessantes de comércio, investimentos, pesquisa, inovação, facilitando, então, essa inserção maior, inteligente do país no mundo. A gente preparou aqui alguns números sobre os maiores parceiros comerciais aqui do Brasil, tanto na questão da importação quanto na questão da exportação. Sim. Aqui, nossos parceiros exportadores, a gente tem a Argentina, mas a gente vê que as quantidades, e nós vamos depois ver a sequência que são as nossas importações, são ínfimas relativas à quantidade desses volumes. Então, nossos parceiros são a Argentina, Estados Unidos, que tem uma economia muito grande, aparece em segundo lugar, Paraguai, depois vimos com outros países sul-americanos, latino-americanos. Já o quadro das importações, a gente tem a China com esse volume absurdo, a Ásia, a Índia, a Indonésia, e embaixo vem Vietnã, Bangladesh, outros países asiáticos. O que a gente pode fazer para tentar, seria questão de ter sobretarifa contra esses produtos asiáticos, alguma coisa alguma medida punitiva para a gente diminuir essa importação, ou a gente tem que caminhar para outro lado, mais para o livre comércio mesmo? Vamos olhar para trás para o slide anterior. As exportações brasileiras, assim como de qualquer bloco econômico, elas estão concentradas onde nós temos o imposto de importação neutralizado em redes como o Mercosul, em países como Colômbia, etc. Então, é natural que você fortaleça o seu comércio onde você tem acordos. Só que os acordos que o Brasil fez ao longo da sua história são muito limitados. O México tem acordos com mais de 48 países. Nós tínhamos acordo com o Mercosul e algumas situações de imposto zerado na América do Sul, como foi recentemente com a Colômbia em 2017. Só para ter uma ideia, a Colômbia em 2017, final de 2017, nós zeramos os impostos de lá para cá e daqui para lá e aumentou em 40%. As exportações do Brasil para a Colômbia. A corrente de comércio também aumentou. Então, é natural que você se concentre onde você tem vantagens competitivas no mercado, como eu falei anteriormente, muito sensível a preço e às tarifas de importação.
No caso da importação, a Ásia, eu comentei, a China é a fábrica do mundo de tudo. Metade da produção têxtil mundial está na China. Aqui nós precisamos que a China cresça muito e volte o seu desenvolvimento para fortalecer o consumo interno, que parece que é uma política do último plano quinquenal, que eles estão focando nisso para melhorar a qualidade de vida da sociedade. A Índia é um grande produtor, mas é um país de consumo per capita ainda baixo. Então, essas economias asiáticas se fortaleceram muito nos clusters relacionados às suas regiões e têm, como eu falei, condições diferentes das nossas, de juro, câmbio, etc., subsídios. A China ainda é uma economia, um capitalismo de Estado, não é um capitalismo puro. Então, nós temos que combinar competitividade nossa interna, acordos com países que nós podemos concorrer de forma equilibrada, como a União Europeia, como o EFTA, que envolve Suíça, Islândia, Noruega, Liechtenstein, Canadá, que também estamos em discussão, e fortalecer a nossa capacidade de ser mais produtivo e mais competitivo. Eu posso ter aqui uma fábrica extremamente produtiva dentro dela, dentro das suas portas, e eu não ser competitivo, porque quando eu saio o frete é caro, eu não tenho financiamento e outras coisas mais. Eu não estou dizendo aqui que o setor têxtil é perfeito, o setor de têxtil e confecção é perfeito, mas o Brasil, em termos industriais, veio perdendo participação no PIB manufatureiro internacional e na participação do PIB nacional. É uma questão de, no Brasil ficou cada vez mais difícil ser agregador de valor. Quanto mais você agrega valor na cadeia de produção, menos competitivo você fica. Vou lhe dar um exemplo. O Brasil está sendo, esse ano, o segundo maior exportador de algodão do mundo. O Brasil está campeão no algodão. Certificado e não gasta água nem irrigação. Exporta-se algodão a $1,70 o quilo. Exporta-se 1 quilo de fio, que é uma etapa subsequente, $3,50, $4. Exporta-se 1 quilo de tecido, já uma etapa subsequente, $6, $7 o quilo. Exporta-se 1 quilo de roupa, pelo menos $17 o quilo. É de 1 para 10, pelo menos, a relação. E para cada 1 ponto percentual que se cresça a indústria têxtil e confecção, você pode gerar cerca de 10 mil postos formais de trabalho, até 10 mil postos formais de trabalho diretamente, fora os indiretos e o efeito renda. Desse número, em torno de 1.500 a 2.000 no têxtil e a diferença na confecção. Então, nós temos que ter, sim, uma administração importante do comércio internacional para evitar desvios, para evitar subfaturamento, para evitar ilegalidades que possam afetar a nossa relação com o mundo e, ao mesmo tempo, fortalecer a competitividade. Agora, as discussões no âmbito da OMC, da OIT, nós temos lá um mantra na OMC e na OIT. Se os produtos são globais, os modos de fabricação terão que ser cada vez mais globais. Mesmo que você tenha níveis diferentes, um país no início da sua industrialização, ele tem um regramento diferente de um país já desenvolvido. No entanto, é necessário que você tenha um horizonte de ajuste dessas condições de competição e isso já está sendo inserido nos novos acordos comerciais, até porque os consumidores cada vez mais vão querer saber como foi feita a sua roupa, etc. Então, é uma agenda nossa, interna, de competitividade, de investimento da indústria, de qualificação das pessoas, de melhoria do nosso mercado interno, que é robusto, pode ser ainda mais, apesar de não ser rico em termos de renda, e, ao mesmo tempo, uma relação altaneira com o mundo, para evitar que o mundo, que não é bonzinho, despeje aqui as suas mercadorias em condições que provocam o desemprego local, porque são produzidas em condições desiguais. Agora mesmo, na guerra comercial China-Estados Unidos, há um grande potencial de desvio de mercado. Na medida que o americano possa se retrair no consumo chinês, aonde vai essa mercadoria? Vai em busca de mercado. Sim. Aonde ele estiver, ele vai, e às vezes a preço de liquidação. Portanto, você destrói uma indústria se você não tiver consciência de que esse mercado global é enorme e que os atores envolvidos nele, no caso do têxtil e confecção, você não tem grandes empresas multinacionais que estão na Ásia, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. É uma indústria que tem muito do local. Então, não tem uma coordenação. Em automotiva, por exemplo, é diferente. A Fiat é Fiat aqui, lá e acolá. E no nosso negócio, não. É uma disputa de países e de empreendedores dentro desses países. A política industrial brasileira está no rumo certo, dentro dessa perspectiva que o senhor está falando? Hoje em dia, eu acho que a melhor política industrial é criar as melhores condições para a gente produzir. Eu acho que o Brasil, em termos de política industrial, ele sempre fez puxadinhos para compensar deficiências estruturais.
antes de fazer uma política, e eu acredito em política industrial, mas não acredito em uma política industrial massiva. Eu acredito o seguinte, o Brasil tem que ter padrões internacionais, ou os mais próximos de internacional, de custo de capital, de acesso a mercado, de geração de não burocracia para não onerar as empresas. Então, primeiro preciso aplainar o terreno, não criar leis inaplicáveis que gerem insegurança jurídica. Então, o Brasil, para mim, a melhor política industrial brasileira hoje é ter condições macroeconômicas mais favoráveis. Uma reforma tributária que simplifique, que caminhe na direção da redução da carga, na medida que as contas públicas suportem, e que, ao mesmo tempo, alongue o prazo de pagamento dos impostos para se ajustar ao prazo de recebimento das vendas das empresas. Eu só estava falando da questão do Mercosul e desse acordo com a União Europeia, que pode impulsionar muito a produção brasileira. A gente preparou aqui o comércio com a União Europeia e a gente vê que os valores são muito pequenos relativos à questão da importação da China e outros. O senhor acha que qual a perspectiva do setor têxtil para crescer dentro desse acordo de livre comércio com números tão baixos? De novo, a União Europeia tem mais de 50% do seu comércio intrazona. Segundo, nós não tínhamos nenhum acordo com a União Europeia. Tá? E a União Europeia também é atacada pela produção asiática. O nivelamento, o caminho de zerar as tarifas ao longo do tempo, promoverá, sem dúvida, aumento do comércio. Quando nós zeramos a tarifa com a Colômbia, eu falei isso há pouco, em um ano nós aumentamos em 44% o comércio. Não acredito que isso vai acontecer com a União Europeia, até porque vai ser faseado isso. O México, em 94, quando assinou o NAFTA, 10 anos depois, ele tinha triplicado as exportações para os Estados Unidos. Caiu depois porque ele perdeu posição para Vietnã e outros países. Eu posso dizer o seguinte, o comércio é menor do que pode ser, porque nós não temos acordo. E na medida em que esse acordo vem novas possibilidades de investimento e possibilidades de você integrar mais essas indústrias. O Brasil é um grande produtor de artigos com fibras naturais, o Brasil tem um clima subtropical, é fortíssimo no algodão, em toda essa bioeconomia o Brasil vai crescer demais, que nós estamos muito à frente de outros países. Então, eu diria o seguinte, que esses números aqui, que mostram um fluxo de comércio da ordem de 450 milhões de dólares, eles podem, ao final de 10 anos, quando nós estivermos plenamente, com um acordo a pleno, 0 a 0, isso vai demorar uns 12 anos pelo menos, porque vai ter uns dois anos e meio de burocracia e depois 10 anos para desgravação. Eu não tenho dúvida que esse número de 500 milhões de dólares, aproximadamente 450 milhões de corrente de comércio, pode chegar ao final desse período em alguma coisa como uns 2 bilhões e meio a 3 bilhões de dólares de fluxo de comércio, aumentando isso em 5, 6 vezes ao final de 10 anos. Agora, isso tudo é uma previsão e vai depender das condições de competitividade que vão ser dadas para o produtor brasileiro, porque se nós não avançarmos na agenda das reformas estruturantes, na agenda macroeconômica, nós não vamos poder aproveitar todo o potencial que se abre com este acordo, que, de novo, não é só de comércio, é de investimento, faz parte de inovação, pesquisa, intercâmbio de pessoas, que é tudo que o Brasil está precisando, melhorar a sua qualidade no contexto geral e atrair investimentos, porque as oportunidades aqui são enormes. Nós temos 210 milhões de habitantes que consomem em torno de 10, 11 quilos de fibra por habitante ano. É razoabilíssimo imaginar que, voltando a crescer 3, 4% ao ano, não de imediato, nós caminhamos rapidamente, numa década, para alguma coisa como 15 a 16 quilos de fibra por habitante ano. Significa aumentar em 50% a indústria brasileira para atender o consumo interno e, ao mesmo tempo, chegar no mercado de 500 milhões de pessoas, que é o mercado da União Europeia, um mercado mais afluente e que tem uma indústria têxtil em termos de número de empregos igual ao nosso, em torno de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, o jogo começou a ser jogado, entendemos que é positivo esse acordo, mas o Brasil tem que acelerar o seu caminho da competitividade, não só sob a ótica das empresas, mas sob a ótica do governo. Um país, ele só é competitivo se ele tem empresas, pessoas e governos competitivos. E nós precisamos de puxar essas pernas todas ao mesmo tempo para explorar todo o potencial que a gente tem e que a indústria têxtil e confecção tem, que cada vez mais é intensiva em tecnologia, inovação, design e sustentabilidade. Doutor Fernando Valente Pimentel, presidente da ABIT, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora para o nosso telespectador. Prazer foi meu estar aqui.
E agradeço também a você, telespectador, pela audiência. Se quiser rever esse programa ou indicar para alguém, acesse o site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou então a página da TV Senado no YouTube. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então entre em contato com o e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.